The Walking Dead The Ones Who Life, temporada 1. 5 anos após o incidente da ponte, que recusou no fim de Rick na série principal de The Walking Dead, reconhecemos finalmente onde o personagem principal da série foi parar. Acontece que depois de Jade salvar, entre aspas, a vida de Rick na 9ª temporada da série, ele passou a viver como um prisioneiro, também entre aspas, em uma enorme comunidade. Na verdade é uma civilização com centenas de milhares de pessoas. O que acontece é que o exército dessa grande cidade passa recolhendo pessoas para trabalhar para eles com a promessa de que dentro de 6 anos de trabalho, eles finalmente vão conseguir se juntar a eles. Desesperado para fugir dali, sem ver alternativas, logo no início da série, Rick estava em um conflito com zumbis, enquanto uma de suas mãos estava amarrada com um fio de aço a um dos guardas. Mas assim que ele se distraiu, Rick pegou seu machado, colocou no corpo em chamas de um zumbi e simplesmente decepou a sua própria mão para conseguir fugir. Mas é claro, a dor e o sangramento foram tão intensos que Rick acabou desmaiando e sendo novamente detido. Essa foi mais uma das tentativas de Rick de escapar, que insiste em viver ali como um consignatário, para ter mais chances de fugir. Mas o tenente-coronel Okafor diz que ele pode mais do que isso e que ele deve se apresentar para trabalhos maiores de mais liderança, ou vai acabar morrendo. E claro, Rick não se mostra interessado. Esteban, o único amigo que Rick fez, conversa com ele super feliz depois de estar indo pro seu último dia de consignatário. E depois de 6 anos, finalmente ele vai entrar para a República Cívica. E ele dá uma luz para Rick, perguntando por que ele não entra para os soldados e tenta fugir quando ele estiver do lado de fora, que seria muito mais fácil. Então Rick entra para o exército, recebe uma prótese para sua mão e já começa a treinar e se preparar diante da supervisão de Okafor. Certa noite, ele leva Rick e Thorne para um lugar afastado de tudo, dizendo que o plano dele não era fazer deles soldados, e sim líderes. Okafor explica que eles são classificados como As, que seriam pessoas fortes, líderes naturais, e que essas pessoas sempre são mortas e nunca chegam a ver o interior de tudo. Apenas quem fica são os Bs, que são pessoas comuns, que pretendem apenas sobreviver e levar sua vida ali. Mas Okafor pensa diferente. Rick e Thorne morreriam por aquilo em que acreditam, e é disso que ele precisa para mudar o CRM, que tem muitos problemas internos e tornam pessoas prisioneiras lá dentro. Thorne, que é outra mulher que tentava fugir dali com frequência, até mesmo tentou matar Okafor, já diz a Rick depois que mudou toda a sua cabeça, que vai servir a isso e não quer Rick atrapalhando com tentativas de fugas. Mas Rick garante que a vida dele antiga já se foi e que agora ele está junto. Rick para em um banco para refletir e quando ele percebe, está na companhia do Major General Bale, que explica um pouco sobre a República Cívica e a aliança de 3 cidades que elas englobam. Bale diz a Rick que aquela cidade só está de pé porque eles conseguiram salvá-las de ser bombardeadas por Napalm, a mesma coisa que acabou com Atlanta. Ele explica que Okafor fazia parte das forças aéreas dos Estados Unidos da América, e quando foi ordenado a bombardear Filadélfia, ele mudou de lado e bombardeou 4.000 fuzileiros navais para impedir que aquilo acontecesse. Então, familiarizado, quando Rick menos espera, Bale pergunta a ele se Okafor está tramando algo que ele precisasse saber, mas claro, Rick nega, mas já consegue perceber que eles estão sendo vigiados de perto. Quando Rick viu que teria uma missão externa em uma fábrica abandonada, resolve ir até seu antigo amigo Esteban, que agora trabalha no tratamento de uma hidroelétrica, e ele pergunta sobre um túnel que tem no local, que mesmo achando ser suicídio, Esteban ajuda Rick com o caminho. Ele então planeja todo o cenário, veste um zumbi igual a ele e corta sua mão, mas na hora de fugir, zumbis começam a aparecer e Rick encontra uma garotinha em perigo e resolve ajudá-la, sendo encontrado por Thorne e perdendo a sua possibilidade mais provável de fuga em todos aqueles anos. Rick até tenta pedir a Thorne para deixá-lo ir, mas ela diz que está salvando a sua vida. Rick volta ao CRM, confronta a Okafor, perguntando quem mais além dele sabe sobre Rick, e os dois brigam, com Rick implorando para ir embora, onde Okafor conta que sacrifícios devem ser feitos, pois ele mesmo bombardeou sua esposa e mais 4.000 fuzileiros para salvar outros milhares. Diz que Rick vai continuar lá e vai junto com Thorne desenvolver o projeto de uma nova base nos próximos 12 meses. Em seu quarto, Rick vê diversos helicópteros decolando e uma chamada na TV dizendo que Omaha, uma das 3 cidades da República Cívica, foi destruída, junto com 90.000 pessoas, porque provavelmente vazaram informações e descobriram a sua localização. Pra você ver como eles são completamente protetores de todo esse segredo dessa civilização, não pode vazar de forma alguma. Depois disso, Rick, já quase sem forças, tenta cortar o seu próprio pescoço com um caco de vidro e tirar sua vida, mas não tem forças pra isso. Então ele decide escrever sua última carta pra Michonne e simplesmente
simplesmente aceitar a sua nova vida. Voltando com Okafor e mais alguns soldados, enquanto conversam, Okafor é atingido por um projétil, e antes mesmo que Rick possa dizer algo, ele explode, fazendo o helicóptero cair. Rick e mais alguns soldados sobrevivem àquela queda, e correm enquanto vem algo caminhando atrás deles, e eliminando de um por um. E quando chega a vez de Rick, tem o tão esperado reencontro. É Michonne quem está ali. 6 anos após o incidente da ponte, Michonne aparece ainda procurando Rick, pedindo ajuda a uma nova comunidade chamada de Nômades. Na verdade, ela só queria um cavalo para adiantar o seu processo. Michonne tinha salvo a vida de Aidan e Bailey, e por isso a comunidade resolve ajudá-la, mas diz que ela deveria esperar um pouco, pois eles estão na época de migração, onde muitos, mas muitos zumbis mesmo, passam por ali impedindo todo o caminho. Um cara chamado Ned aparece preocupado com o sumiço de Aidan e Bailey, mas descobrem que eles já estão lá salvos e bem, então agradece calorosamente Michonne por isso e diz que ela terá total apoio deles em sua missão. A comunidade deles fica em constante movimento e não param por nada nem por ninguém que tenha ficado para trás. Mas pela ajuda, Ned pede que Michonne fique mais um tempo enquanto ele constrói armaduras e equipamentos que ajudem ela a sobreviver. Equipada e armada, Michonne decide seguir seu caminho, mas logo tem que parar diante de uma horda gigantesca com milhares de quilômetros. Mas ao atirar um de seus explosivos, ela acaba caindo do cavalo e a horda vai se aproximando cada vez mais dela. Quase sem saída, explosões com chamas roxas começam a acontecer e os zumbis começam a se dividir cada um para o lado, abrindo um caminho ao centro. E ao olhar para trás, Michonne avista de novo seus novos amigos, que ajudaram ela nessa. Ned, Aidan e Bailey, junto com mais algumas pessoas, decidiram ir com Michonne e deixar sua comunidade horrível, que vive deixando as pessoas para trás. Ned é um construtor, especialista em bombas e outras coisas que ele mesmo cria do zero. Então, junto com Aidan e sua esposa Bailey, que descobrimos estar grávida, vão voltar com Michonne para Alexandria depois que ela conseguir encontrar Rick. Enquanto eles passam pelo meio de uma cidade, um helicóptero é visto no céu e logo começa a bombardear eles com gás cloro, também conhecido como o gás da morte. Todos lutam para encontrar abrigo, mas os únicos que conseguem são os personagens que estamos acompanhando. Mas mesmo eles tendo se abrigado, aqueles gases simplesmente acabaram com seus pulmões. Por sorte, Michonne avistou uma clínica com cilindros de oxigênio, porém não foi tão rápido. Bailey grávida e seu marido Aidan não resistiram. Ned e Michonne passam a viver ali por algum tempo, usando oxigênio e tentando se recuperar para conseguir sair nas ruas de novo. No caminho, Michonne acha um navio parecido com o que encontrou as botas de Rick, então passa a noite em claro olhando corpo a corpo, zumbi por zumbi, para ver se encontrava Rick ali no meio. Então, cansada e farta de tudo, Michonne decide dar a missão por encerrado e voltar para Alexandria. No caminho, eles escutam outro helicóptero, e dessa vez Ned se prepara para derrubá-lo, e no segundo tiro ele consegue. O resto da história vocês já sabem, né? Michonne mata um por um dos soldados até se reencontrar com Rick. Enquanto assistia a cena do reencontro, Ned fica em êxtase, mas recebe um tiro no peito de um dos guardas que ainda estava nos seus últimos minutos de vida. Rick diz que é tarde demais para eles fugirem, então diz para Michonne colocar as mãos para cima e não dizer nada sobre quem ela é. Michonne é levada e aceita como consignatária. Ela e Rick planejam juntos sair daquele lugar, e Rick está confiante, porém logo em seguida recebe um balde de água fria. Ao voltar para seu apartamento, Rick recebe a visita de Jadis, que lógico, conhece Michonne e sabe exatamente o que eles estão tramando. E claro, não vai deixar isso acontecer. Vemos um flashback de algum tempo depois do incidente da ponte, onde Rick encontra Jadis antes dela virar um soldado do CRM. E ela explica que eles ajudavam o seu grupo com proteção e suprimentos em troca de alguns favores que ela prestava, e que ela salvou sua vida por se sentir em dívida com ele. Mas Jadis realmente acredita naquele lugar e diz que eles têm um plano de 500 anos para repovoar o mundo e torná-lo ainda melhor do que era antes, por isso só agarra em defendê-los. Voltando para o atual momento, Jade diz que se o Rick fugir, ela vai garantir de ir atrás e matar cada pessoa que ele ama para defender o segredo do CRM, e que se por algum acaso ela morrer, ela deixa um arquivo em suas coisas com todas as informações, ou seja, deixando o Rick preso ali novamente. A morte de Okafor abalou Thorne, que agora está mais do lado do CRM do que nunca, e pensa que não valeu de nada a mudança que Okafor quis implementar, virando uma nova pessoa, o que piora quando ela é promovida a general, e ela diz a Rick que eles precisam correr e precisa da ajuda dele, pois logo logo todos os representantes do CRM vão estar reunidos na base que Rick e Thorne construíram. Rick manda um bilhete para Michonne dizendo que naquele dia seria a melhor tentativa para eles escaparem, então Rick prepara tudo e deixa um barco perto do rio. Michonne segue cada passo do trajeto que Rick passou no mapa, mas quando chega no local encontra uma carta de Rick pedindo que ela parta sem ele, já que ele viu que com Jadis não teria muita chance de fugir e manter sua família segura.
segura, então ele tem que ficar lá para garantir tudo. Rick volta e conta para Jadis, pedindo que ela encubra a fuga de Michonne e fale que ela morreu tentando. Mas quanto menos se espera, Rick vê Michonne novamente dentro dos portões. Ela se recusou a sair sem ele. Rick se revolta com isso e acaba sendo super grosso com Michonne, dizendo que ela vai embora nem que ele tenha que nocauteá-la e botar ela no barco desacordada. Eles por acaso voltam para a República Cívica no mesmo helicóptero durante uma forte tempestade, e Michonne tem a brilhante ideia de abrir a porta do helicóptero e se jogar de lá puxando Rick junto com ela. Eles caem no mar e Rick e Michonne buscam um refúgio da tempestade em um apartamento de luxo que ainda funciona tudo perfeitamente. Ela confronta Rick bem puta da vida, que Rick preferiu ficar no CRM do que voltar para os seus filhos, e é nesse momento que ela revela que estava grávida no incidente da ponte. Michonne não consegue convencer Rick a voltar para casa, ele quer de todo jeito que eles voltem para a República Cívica e insiste que não existe nenhuma outra alternativa. Mas quando a tempestade acaba e o sol nasce, eles podem ver o helicóptero em que eles estavam totalmente destruído, ou seja, eles podem pensar que eles morreram e os dois podem voltar para casa. Mesmo assim, Rick não topa, ele não é o mesmo Rick que vimos em The Walking Dead, está completamente mudado e sua insistência de ficar irrita profundamente Michonne. Ela se cansa de tentar convencer Rick de retornar para sua casa e decide ir embora. Pensativo, depois de algum tempo, Rick vê um helicóptero do CRM se aproximando e corre atrás de Michonne a tempo de salvar ela antes de mísseis serem disparados no helicóptero para acabar com as pistas. Muitos zumbis começam a aparecer e eles têm que lutar para sair dali antes que o prédio todo desmoronasse. Eles conseguem novamente entrar em um apartamento e ali eles ficam juntos novamente. Michonne achava que depois de tudo, Rick teria mudado de ideia, mas não. Além do medo de Jadis, Rick também acredita no CRM agora e quer mudar o mundo. Rick tem medo de perder Michonne novamente, pois ele demorou muito para aprender a viver sem ela, e não sabe se vai conseguir fazer isso de novo. Ele também comenta que esqueceu o rosto de Cal com todos esses anos. É quando Michonne entrega a ele um iPhone que ela pediu para desenhar o rosto de Cal na tela. Isso quebra Rick de vez, que é convencido a voltar para casa com ela. Com o prédio desabando, eles fogem e conseguem achar um carro com tudo que precisam e vários tanques de gasolina que podem fazer eles chegarem até sua casa. Tudo vem dando certo na fuga de Rick e Michonne. Eles acharam um carro e também muita comida. Mas vagando, eles acham um grupo em perigo e resolvem ajudá-los, e até mesmo entregam um pouco de suprimentos a eles. Mas para sua surpresa, eles tentam render Rick e Michonne e tomar suas coisas. Porém não sabiam com quem estavam se metendo, e os dois conseguem desarmar aqueles caras facilmente, deixando eles seguirem suas vidas. É revelado que Jade se encontrou com o padre Gabriel 3 anos atrás, e pediu desculpas a ele por todas as coisas que ela fez no passado, dando a entender que ela se arrepende mesmo e que o CRM na verdade é uma obrigação, mas claro, sem revelar nada sobre o Rick ou o que existia do lado de lá. Rick e Michonne acordam sobre a mira de uma arma e é justamente Jadis quem está lá. Ela força eles a se amarrarem na cama e faz um grande discurso sobre a República Cívica e tudo de bom que eles vão fazer. E é essa pessoa quem Jadis é agora e vai matar os dois para que o segredo do CRM não seja descoberto. Mas pouco antes de abrir fogo, Rick e Michonne se soltam das amarras e lutam contra Jadis, que é atingida por Michonne com um machado em sua barriga. Eles perseguem Jade de carro, mas Rick lembra Michonne que não podem matá-la, pois ela escondeu informações de Alexandria. Jadis corre e encontra o grupo que passou por Rick e Michonne mais cedo, pedindo ajuda a eles e oferecendo uma nova vida. Correndo atrás dela, o grupo novamente surpreende Rick e Michonne, mas são desarmados com facilidade outra vez, pouco antes de zumbis aparecerem e devorarem a todos. Jadis continua caçando eles, que não tem outra forma. Se Jadis morrer, o CRM vai matar todos em Alexandria. Então Rick e Michonne oferecem um trato de Rick voltar e Michonne ser liberada, o que Jadis topa a princípio, mas já com a intenção de trair eles. Mas obviamente, é claro que eles também não estavam se entregando, e ao soltar as armas, Jadis é atacada e mordida por zumbis. Já sabendo que vai morrer então, Jadis volta a Serene, a pessoa real, e diz que estava cansada de perder sua casa e seus amigos, então realmente se dedicou em fazer parte de algo que poderia dar certo. Mas revela para Rick onde ela escondeu as provas de Alexandria para que eles possam destruí-las, e está em uma base avançada do CRM. Ela pede para Rick fazer o que ele queria, atirar na cabeça dela. E esse foi o fim de Jadis, ou Annie, às vezes amiga, às vezes inimigo. Sem perder mais tempo então, Rick e Michonne já começam a planejar entrar na base e roubar o dossiê de Jadis para dar um fim nele. Então Rick entra na base se rendendo e conta que Michonne salvou sua vida, mas morreu na queda do helicóptero. Enquanto isso, Michonne entra escondida no quarto de Jadis, procurando desesperadamente o dossiê, e quando encontra, rasga ele imediatamente. Mas nem tudo foi tão fácil, já que ao sair daquela sala, ela dá de cara com uma mulher que procurava por Jadis, e é obrigada a estrangular a mulher até a morte.
Rick se reúne com Bale, que pede para ele se desarmar completamente, e depois pergunta a Rick qual foi a coisa mais horrível que ele já fez. O que Rick lembra ser aquela vez que ele matou um cara com os próprios dentes, que podemos ver lá na 4ª temporada da série principal. Bale então decide revelar o maior segredo para Rick, de que a função do CRM é destruir outras comunidades para assim ter a superioridade de tudo. E depois de evacuar as crianças, Portland seria a próxima cidade a ser bombardeada. Ele revela que tem espiões espalhados por todo o mundo, influenciando nas ações e políticas de outras comunidades a fim de sabotá-las. E depois de Portland, o CRM será a maior república do mundo. Resumindo, Bale acha que os humanos não têm chance, então a ideia é acabar com toda a raça humana à sua volta para manter o seu segredo e supremacia, para assim começar um extermínio e dar uma nova chance para o mundo. E ele acha que Rick pode ser o próximo a liderar tudo isso. Então Rick, cansado de papo furado, puxa sua faca e entra em conflito com Bale, mas após esfaquear sua mão, consegue esfaquear seu peito e finalmente matá-lo. Na fuga, Rick ainda encontra um soldado que persegue o sangue pingando e começa a brigar com Rick no elevador. Por sorte, encontra Michonne, que diz ao Rick que eles têm que parar o CRM antes de ir para casa. O CRM estava armazenando todas as bombas juntas em uma tenda antes de rolar o pronunciamento geral da missão, onde todos os soldados e os mais importantes líderes estavam reunindo, e eles decidem encher aquele lugar com granadas. Mas enquanto eles fazem isso, Thorne passa a procurar por Rick até encontrá-los prestes a acionar as bombas. Thorne, armada, obriga que os dois desarmem tudo, mas ela se distrai ao ver Bale zumbificado, dando a chance de Rick e Michonne fugirem e se abrigarem antes da explosão, que deixa mais de 2.000 pessoas mortas. Thorne, com uma máscara, ainda sobrevive ao gás cloro e continua caçando os dois, mas entra em uma briga com a Michonne, que já sabemos que com uma espada na mão ninguém tem chances, né? Ela consegue matar Thorne. Rick fica encurralado por zumbis, mas consegue explodir uma granada se livrando dos mortos, ao mesmo tempo que usou eles de escudo para sua proteção. Podemos ver em um noticiário da República Cívica informando o que acabou de acontecer, junto com todo o plano de Bale e o CRM, assim mudando todo o seu esquema, tornando as pessoas livres para ir e vir da cidade e se comprometendo em ajudar outros sobreviventes. Rick e Michonne então voltam para Alexandria em um helicóptero, e podemos ver então o reencontro de Rick com Judith e ele podendo conhecer o seu filho RJ. Michonne conseguiu levar Rick de volta para casa. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa série. Não esquece também de deixar aquele like, se inscrever no canal para muito mais conteúdo de filmes e séries. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação aqui quando lançar vídeo novo. Então, muito obrigado a todos que assistiram, valeu, até mais.